Olá, muito boa tarde. Está a decorrer na Madeira o congresso que assinala os 500 anos da criação da Diocese do Funchal. Entre as temáticas em análise está a relevância da ação de congregações religiosas ao longo de 5 séculos e na atualidade, como mostra o documentário que agora lhe queremos passar. Depois vamos falar com o padre José Ornelas Carvalho, que preside ao governo da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, dionianos, e que iniciou a sua presença precisamente no Funchal. Há 600 anos não havia sinais do homem, apenas uma natureza luxuriante rodeada de mar e de céu. Um local ideal de encontro com Deus e com o infinito. Talvez assim pensassem os primeiros religiosos que chegaram à Madeira. Eram franciscanos e acompanhavam as caravelas portuguesas que aportaram em 1418 em Porto Santo e em 1419 na Madeira. O convento de São João da Ribeira é um primeiro, de 1440, e de facto havia ali de facto uma zona de grutas e à volta foi-se construindo esse conventinho. Em São Bernardino e Câmara de Lobos, um pouco mais tarde, 1460, também tem na sua gênese um ermita, Fragil de Carvalho. Vivia numa gruta com mais 1 ou 2 companheiros e aos poucos, por fases sucessivas, o convento vai ganhando dimensão ao longo do tempo. Do património edificado franciscano, resta apenas o convento de São Bernardino, hoje a beneficiar de obras de restauro. Mas o grande legado dos franciscanos na Madeira não está nos edifícios, mas sim num património imaterial patente na religiosidade deste povo. A marca principal que ficou dos franciscanos não foi em edifícios, foi no estado de espírito do cristianismo da Madeira, praticamente as devoções ligadas ao presépio, ao Natal, ligadas à Semana Santa, Via Sacra, e isso é que tem o Santíssimo Sacramento também, esses 3 toques devocionais é que são a marca mais importante deixada pelos franciscanos. Em termos de tradições na Madeira, que sejam nessa relação entre a reelaboração das tradições medievais e a espiritualidade franciscana, que potenciou a importância de Natal, a importância da maternidade de Maria, e aparece as missas do parto como relevantes e todo o culto a Nossa Senhora, mas um culto muito vitalista, muito existencialista, muito com uma dimensão emocional muito forte, que depois modelou não só a maneira de viver o cristianismo católico naquela diocese, mas também as próprias tradições populares. O desenvolvimento de novos núcleos populacionais nos primeiros séculos do povoamento tornou necessário novos agentes de pastoral vindos de outras ordens. É neste contexto que os jesuítas chegam à Madeira. A segunda ordem que vem é a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus, que a partir de 1569-70 começam a ser implantados no Funchal e a projetar a construção de um grande colégio, que ainda hoje é uma referência histórica na Madeira, o colégio, onde tem o lar do colégio, onde se criou a igreja do colégio, onde teve lá essa grande instituição que era uma quase universidade, à semelhança do que os jesuítas tinham em todas as grandes cidades de Portugal. Já no século XVIII, em 1757, foi a vez dos padres vicentinos chegarem pela primeira vez à Madeira. Foi a pedido do bispo do Funchal, Dom Gaspar Brandão. 2 objetivos estavam por detrás deste pedido: formação do clero e missões populares. Para a formação do clero, embora não houvesse seminário, mas para fazer pregações, para fazer conferências, para fazer retiros aos futuros padres. E, ao mesmo tempo, foram-se acrescentando outras tarefas, como, por exemplo, encontro a religiosas, retiros para religiosas. Havia o convento da Encarnação, onde os nossos padres lá iam pregar retiros, fazer conferências. Surgiram as confissões pelas aldeias da Madeira e as missões populares. Uma delas foi a Ordem dos Irmãos de São João de Deus. Chegou à Madeira em 1924 e instalou-se no Trapiche, uma quinta situada numa das altas encostas do Funchal. Antes da chegada dos irmãos hospitaleiros, era pouca a dignidade no cuidado dos doentes mentais. Neste tempo, chamavam alienados. Alienados era o que nós chamamos hoje de doente mental.
doente mental, porque depois havia uma mistura com os deficientes mentais, que era o nome também que usavam, ainda usavam os imbecis e tudo isso, e estavam todos misturados. O que havia era apenas houve o Câmara Pestana, como já contei, e havia, no meados do século XIX até 1906, havia 2 quartos de contenção no Hospital da Misericórdia, Santa Isabel, em frente da Sé. Era só o que havia. E os calabouços da polícia. Algumas décadas mais tarde, em 1950, chegaram os salesianos e começaram por tomar conta da obra fundada pelo padre Laurindo Leal Pestana, um sacerdote seguidor de Dom Bosco que dedicou a vida a acolher jovens abandonados e a dar-lhe formação na Casa de Artes e Ofícios. Assumimos esta realidade, numa zona realmente muito pobre, com muitas deficiências, etc., pois, devido também à nossa capacidade, à nossa experiência e ao mesmo tempo o bom acolhimento que os salesianos tiveram aqui na região, um bom acolhimento extraordinário, com a música, com o teatro, com o desporto, que se desenvolveu muitíssimo. As oficinas também desenvolveram-se, construiu-se este edifício, não é? Depois mais um edifício, etc. Enfim, o que é a realidade hoje, não é? Nestes anos todos, de tal maneira que realmente as oficinas cresceram. Formação é também a palavra de ordem para os sacerdotes do Coração de Jesus. Chegaram à Madeira em 1947, a pedido do prelado madeirense Dom Teodósio de Gouveia, arcebispo de Lourenço Marques, que anos antes viajara por Roma em busca de missionários para Moçambique. Mas destes 4.000 que aqui estudaram, os que saíram, talvez um outro um bocado revoltado também pelos métodos de disciplina que havia, mas na sua maioria, podemos dizer 90%, vou deixar assim alargado os 10%, mantém uma atitude de agradecimento reconhecido pela formação que tiveram e, sobretudo, por tudo que aprenderam, e é um termo que eles utilizam, educados na honestidade. Basta dizer que na sociedade madeirense, mesmo continental, temos advogados, temos médicos, temos professores catedráticos, temos engenheiros, temos pessoas ligadas aos vários serviços, como trabalhar em bancos, na própria TAP, em Correios e tanta outra coisa, militares, que passaram por aqui. As Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias são outra das congregações que contribuiu para que a Madeira fosse um viveiro de vocações missionárias. As vitorianas, também assim chamadas, têm a particularidade de terem nascido na ilha. Mary Jane Wilson, uma anglicana convertida ao catolicismo, foi a sua fundadora. Nós vivemos muito tempo na Ilha da Madeira, muito tempo. Só se a congregação foi fundada em 1884, só em 1938 é que fomos pela primeira vez para Moçambique. De Moçambique, depois alargou-se a expansão missionária e estamos em Angola, no Congo, Itália, em Timor, Filipinas, nestes países. Além da marca deixada pelas ordens e congregações na estruturação do tecido social, estas tiveram e continuam a ter um importante papel na evangelização e na promoção social e humana do arquipélago. Com um vasto trabalho nas áreas da saúde, educação e ação social, as religiosas e religiosos da Madeira continuam a fazer da ilha um local de missão e também daqui continuam a partir para servir a Igreja Universal. Expressões da presença de congregação religiosa na Diocese de Funchal, um documentário realizado pelo Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela agência Eclésia. Tema agora para continuarmos a analisar com o Padre José Ornelas Carvalho, hoje convidado do programa Eclésia. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa para falarmos dos 500 anos da Diocese de Funchal e, sobretudo, dos dionianos a partir da Diocese de Funchal. A história da congregação em Portugal começou
no Funchal, na Madeira. Em que circunstâncias foi a ilha o início para a presença em Portugal da congregação que governa? Foi o início e insere-se muito bem como uma nova página dentro das outras que nos séculos passados a Diocese escreveu para a história no âmbito da Igreja em Portugal, mas também para a Igreja Universal, porque ultrapassa muito de longe as fronteiras que hoje o nosso país conhece. É muito interessante as circunstâncias, porque a Itália, durante a guerra, a nossa província italiana tinha projetado uma missão para a Etiópia, que era então a conquista colonial de Mussolini. E preparou gente para isso. Entretanto, a Itália perdeu a guerra, perdeu as colónias, e essa gente que estava preparada para a missão na Etiópia foi-lhes pedido por parte das autoridades da Igreja que uma missão urgente e necessária era a de Moçambique. E começaram-se os contatos para isso. Entretanto, o governo português, nessa altura, punha como condição, estamos logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, 1946, foram os contatos, a presença começou em 47, e o governo português punha como condição para essas congregações se inserirem na missão das colónias, que fundassem a congregação em Portugal, de tal maneira que no futuro fossem missionários portugueses a continuar esta missão. Não era só uma necessidade de aprender o português, no caso, não é? Não era só. Isso continua a ser depois, mas fundamental é também este requisito governamental. Entretanto, dá-se o caso que o arcebispo de Lourenço Marques, o atual Maputo, na altura Lourenço Marques, era o bispo Teodósio de Gouveia, natural da Madeira. E ele tornou-se muito amigo de quem estava a dirigir esta missão e disse: vocês poderiam começar, nesse caso, na Madeira, não há muitos religiosos, vão ter possibilidades de ter vocações para as missões, etc. E foi assim que, em dezembro de 47, chegaram os primeiros missionários, o padre Gastão Canova e o padre Colombo, chegaram à Madeira. Com uma perspectiva de limite pelo facto de ser uma ilha ou, enfim, isso ser uma porta aberta? Isso é uma coisa muito interessante também para a história da Madeira e da Diocese e da Madeira no seu conjunto. As ilhas, de um modo geral, funcionaram como lugares de desterro e de isolamento. A própria Madeira, muita gente foi desterrada para a Madeira, para não falar já do Tarrafal em Cabo Verde, mas podem ser também locais de abertura de novos horizontes. Não é por nada que o Colombo é na Madeira da Madeira que parte depois a ideia, que ele concebe a ideia do novo mundo e da sua viagem, que acaba por oferecer lá a coroa espanhola. Mas ao longo de toda a história, a criação da própria Diocese representa isso, transformar uma periferia num centro de irradiação para novos horizontes. Isso foi a coragem dos tempos que mudam. Os tempos mudaram e nessa altura houve a clarividência, não de colocar em Lisboa, não de colocar em Roma o centro de irradiação da nova missão, mas de colocá-la já na orla. O Papa Francisco diria nas periferias da Igreja da Humanidade. E isto é importante porque nas ilhas se vive a realidade local, mas ao mesmo tempo o mar, que pode ser um ambiente, um elemento de isolamento, passa a ser um elemento de conexão e de abertura de novas perspectivas. Foi essa a experiência que os próprios unianos fizeram, desde 47? Foi a experiência que fizeram lá, até porque não só os dionianos que estavam aqui, todos os que passaram para Moçambique, mas os que passavam para as missões na América Latina, particularmente nessa altura tínhamos a missão na Argentina, etc., todos me falam da Madeira, porque paravam na Madeira antes de atravessarem o Atlântico. Eu lembro-me, quando era pequeno, de ver todos os barcos, nós conhecemos todos os barcos do mundo, particularmente os da coroa britânica, que todas as semanas passavam em direção ao Cabo ou voltavam em direção
à Grã-Bretanha, e estes foram os Costa, as linhas italianas que passavam para a Venezuela, que passavam para a América Latina, foram as linhas da imigração, mas também da evangelização. Os habitantes das ilhas são gente habituada a cultivar até o último bocadinho de terra antes de chegar ao mar, mas são gente também que não faz simplesmente desse limite que é o oceano, não faz uma barreira, mas uma possibilidade de abertura para novas coisas. E a imigração da Madeira é isso. E essa própria experiência do padre José Ornelas, superior-geral dos Unianos, madeirense, né? Madeirense, surgiu-lhe também a missão, surgiu-lhe como um caminhar para as periferias, um abrir-se a novos mundos? Eu tenho uma experiência assim muito interessante nesse aspecto, porque os dionianos passaram na minha escola a perguntar se alguém queria ir para o seminário. Tinha eu 10 anos. E eu disse que não, até porque tinha 2 irmãos no seminário e queria para o seminário diocesano e não queria sair da Madeira. E um dia ouvi, já no seminário diocesano, ouvi falar das missões e comecei a pensar que aquilo, como se fosse co-natural, que a coisa mais linda que eu podia fazer, que era realmente partir para as missões. E falei com isso e fui entusiasmado e guiado pelos padres diocesanos. A Diocese do Funchal tem desde os seus inícios, não só por esta missão que lhe deram, institucional, mas do ponto de vista da experiência missionária, tem uma grande experiência com do clero diocesano, particularmente em Moçambique, mas em tantas outras partes. Fui muito significativo nessa altura, quando eu estava a pensar disso, e fui apoiado por toda a direção do seminário e as pessoas que me conheciam, mas foi muito, muito importante, por exemplo, a partida do cônego José Manuel, que é vivo hoje, graças a Deus, e na Madeira, a partida dele para Moçambique, para as missões, que me marcou, me fez interrogar e me fez ligar também. Sim. Optar também pelas missões. Atualmente, e depois de muitas missões na congregação dos Dionianos, agora é superior-geral desta congregação. Acredito que, tendo visitado já, está a terminar o segundo mandato, portanto, de quase 12 anos como superior-geral, tem visitado muitas fronteiras, muitas periferias. Muito brevemente, que memória tem destes 12 anos, que balanço faz? Como olha a congregação agora, após conhecer todos os pontos onde ela está presente? Eu acho o momento que vivemos, não só na congregação, mas na igreja, um momento extraordinário. Há quem seja muito pessimista, eu não o sou. Nestes dias estive com o Papa e ele dizia precisamente isso. Estudem a exortação apostólica Evangelii Gaudi, Gaudium, porque é a revolução que deve começar. E deve começar na cabeça e no coração da gente. De entender a Igreja como um projeto de vida, de desenvolvimento, entender o Evangelho como um projeto de felicidade e de esperança para a humanidade. Esta lufada de ar fresco que está entrando na Igreja é fundamental para nós todos. Através do Papa Francisco. Através do Papa Francisco. É aquilo que as linhas fundamentais do Concílio que nós estamos a tentar pôr em ação, é aquilo que também a congregação tem feito. Também de abrir-se. Somos menos do que no passado, não tanto menos, mas algo menos, mas criámos 6 novas aberturas missionárias durante estes anos. De onde Predominantemente ao Oriente? Concretamente na Ásia, na África, na América Latina, mas também na Europa, todas as novas presenças no leste europeu, e estamos a tentar, precisamente, que este sinal da internacionalidade, que é hoje uma dominante da humanidade, que entre na congregação e na Igreja. Porque só juntos, num mundo cada vez mais globalizado e intercultural, a Igreja não pode ser mais simplesmente nacional. É importante que tenha os pés na terra em cada lugar, mas que ao mesmo tempo, para voltar à minha pequena ilha, que seja capaz de abrir a mente, o coração e a imaginação aos olhos. Porque senão, aquilo que fica é só o caciquismo local. E ficam só os limites. E isso não funciona nem para a sociedade, nem para a Igreja. E a Madeira aí é um exemplo também? A Madeira é um exemplo disso. Com páginas brilhantes e páginas mais sombrias, como toda a humanidade, mas o desafio que nos fica hoje é precisamente esse. É o desafio de abrir-se.
É o desafio de pensar localmente, mas de pensar universalmente e de conjugar estas duas coisas, porque eu volto sempre com tanto gosto à minha ilha, mas sei sempre que esta não é o mundo, mas é uma porta para o mundo. Uma última questão, só a propósito dessa audiência com o Papa Francisco, com que objetivos pediu e falou com o Papa Francisco? Sobre os problemas da congregação, sobre a vida e o valor atual do nosso fundador, o Padre Deon, sobre... Há passos dados no processo de canonização? São passos que se estão a dar em termos de compreensão da realidade que viveu o Padre Deon, e da mensagem que ele dá para o nosso tempo, mas sobretudo de ter uma mensagem do Papa para o caminho que nós estamos a viver, a preparação deste capítulo que penso próximo, que é a nossa Assembleia, que se realiza de 6 em 6 anos e que é aquela que dá as orientações para a vida da congregação, porque este tempo não está para gente que dorme, é para gente que realmente tenha noção da sua história, da sua identidade e que com ela queira marcar alguma coisa neste mundo diversificado e desafiador em que nós vivemos hoje. Padre José Ornelas, muito obrigado por ter estado aqui neste programa. Sou eu que E agradeço. felicidades para estes meses que faltam e depois outras missões que por certo surgirão. Sim, sim. Muito obrigado por ter estado neste programa. Obrigado eu e obrigado a todos. Estes são temas que estão relacionados com a história e os dinamismos da Diocese de Funchal e que apresentamos no programa Eclésia ao longo desta semana, quando decorre na Madeira o Congresso, que assinala os 500 anos da criação da Diocese. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.